Hi students, good morning. Bem, hoje nós estamos aqui falando novamente do Present Perfect, porém, vamos ver a diferença do Present Perfect versus o Simple Past. Bem, vocês podem começar abrindo o livro de vocês na página 61. Na página 61, lá no quadradinho, está dizendo Present Perfect and Past Simple. Qual é a diferença? Present Perfect Tense nós usamos para dizer algo que começou no passado e que ainda continua a acontecer. Né? Tem uma insistência. Eu não sei quando no passado, mas ainda continua. E o passado simples, quando que nós usamos? Nós usamos o passado simples ou simple past para contar algo que aconteceu, contar uma história e dizer quando isso aconteceu. Eu já vou dizer uma data. Aqui no livro tem aqui algumas frases. Aqui está dizendo a primeira frase, o present perfect. My parents have gone to the movies. Meu pai tem ido ao cinema, eu não sei quando. Meus pais têm ido. Eu não sei quando começou, mas ainda continuam a ir no cinema, né? E aqui tá falando que o present perfect não é importante, não precisa se saber quando que aconteceu, né? O tempo exato não é importante. Aqui tá falando, acabei de comprar um ingresso para o cinema. Passado simples. Nós usamos o passado simples para contar uma história. Ela went to the movies last week. Ela foi ao cinema na semana passada. E aqui tá. Nós usamos o passado simples para falar quando as coisas aconteceram. Yesterday, que significa ontem, logo aqui no início. Yesterday, ontem, eu assisti um filme excelente na TV. Bem, vamos relembrar aqui o Simple Past. Nós estudamos no 8º ano. Eu estou observando o livro do 8º ano. Eu dou aula para o 8º ano. Então, vocês já estudaram, né? Passado simples, nós usamos, como nós vimos, para descrever o que aconteceu no passado. Contar fatos, né? Ações. Dizendo tempo, quando foi isso. Os verbos. Os verbos podem ser regulares e irregulares. Verbo regular é aqueles verbos cujo passado nós temos que colocar de, ed ou ied. Verbos irregulares são aqueles verbos que se apresentam numa forma no presente e o seu simple past, o seu passado simples, é uma outra forma de escrever. Eles estão até aqui nessa lista. Na página 76, os verbos irregulares. Infinitivo, simple past. O passado simples é uma outra forma de escrever. E o seu past participle também. O past participle nós usamos aqui no present perfect tense. Certo? Então, se vocês ainda têm dúvida, tem aqui na 76. É bom dar uma olhada lá no livro do ano passado ou de outras fontes, né? E o passado simples, nós sabemos que uma frase afirmativa, se for verbo regular, de, é deu e é de, o verbo. Se for negativa, nós temos que usar o did not ou didn't. E o verbo volta para o presente. Se for uma pergunta, o did tem que ir para a frente do sujeito. E como eu faço uso do did, o verbo volta para o passado. Bem, olha aqui, ó. SP. Passado simples, simple past. Eu assisti. I watched the horror movie yesterday. Eu assisti um filme de terror ontem. Ou last week, semana passada. Last month, mês passado. Last night, noite passada. Então eu tô dizendo aqui um tempo, né? I watched é um verbo regular. Então eu botei aqui o ed. Se fosse um verbo irregular, seria uma outra palavra. Present perfect, né? I have watched horror movie.
Eu tenho assistido um filme de terror lately. Filme de terror. Ultimamente, lately ou recentemente. Não sei quando começou isso. Assistir o filme de terror. Mas eu tenho assistido. Não sei quando, mas eu tenho assistido ultimamente, recentemente. Não, então não se esqueça que o present perfect, eu tenho que usar o have ou has. E o verbo principal no past participle. Como eu disse, os verbos regulares, o passado simples e o seu past participle são iguais, escrevam da mesma forma. Verbos irregulares vão se escrever de outra forma. É presente de uma forma, simple past de outra, past participle de outra forma. Ok? Tá aqui na página 76 do livro de vocês. Bem, continuando. E quando que eu uso have? Para os sujeitos I, you, we e they. Quando que eu uso has? Para os sujeitos he, she, it. Tenho dúvidas ainda do present perfect. Página 71 do primeiro bimestre. Só voltar lá. Estão todas as formas que nós estudamos. Afirmativa, negativa e interrogativa. Bem, então, essa é a diferença do present perfect e simple past. Present perfect eu uso para descrever uma ação que começou no passado, não sei quando, e que ainda continua a acontecer. O simple past é só para dizer algo que aconteceu no passado e eu digo quando aquilo aconteceu. Bem, a nossa primeira atividade de hoje é também na página 61, né? Tô botando aqui. Tá assim, abaixo da explicação aí nesse retângulo, né? Que tá a explicação da diferença dos tempos verbais. Estão underline the correct tense. Sublinhe o tempo correto. Bem, os tempos corretos estão separados por uma barra. Leiam a frase toda, né? E vê qual é o melhor tempo verbal. Simple past ou past participle. Olhe os detalhes. Se tem essas palavrinhas aqui, as expressões aqui do simple past ou do past per ou do present perfect, ok? Depois de vocês fazerem esse primeiro exercício da página 61, o segundo exercício está dizendo: leia o texto e escreva exemplos do present perfect passado simples. Então, vocês vão botar frases do present perfect e do passado simples. Frases estas que encontram-se no texto que estudamos na semana passada. Na página 61, o próximo exercício encontra-se na página 63, Work Time. Work Time, exercício 1. Põe as palavras na ordem correta. São palavras para formar frases no present perfect tense. Elas estão embaralhadas, vocês vão escrevê-las na forma correta. Ou é pergunta, ou é uma frase negativa, ou frase afirmativa. Então, depois da página 63, que termina na 64, o exercício 1, aí vamos para o exercício 3, na página 64. O exercício 2 não é para fazer desta página. 64. Escreva, exercício 3, da página 64. Escreva PS, Past Simple, e PP, Present Perfect. Se for uma frase no presente perfeito, vocês vão botar PP. Se for frases no Simple Past, vocês vão botar SP. E o last exercise, o último exercício, encontra-se na página 65. Vocês vão escrever 4 frases about you, sobre você, no passado simples e no present perfect. Então vocês escolham, vou escrever mais present perfect ou simple past. Vocês escolham. Exemplo, eu estudei matemática ontem. Já disse quando? Ontem. Então essa frase é simple past. I studied math yesterday. Eu estudei matemática ontem. Quero dizer, eu tenho estudado matemática. I have studied math.
Eu estou dizendo que eu comecei a estudar matemática e que ainda estou estudando. Não sei quando eu comecei essa prática, mas ela insiste em acontecer. Ainda está acontecendo. Então essa é a diferença. Vocês vão criar 5 frases. Vocês ficam ao critério de vocês se vão escrever mais simple past ou present perfect, ok? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no privado, estou à disposição, ok? Tenham uma boa aula, aproveitem, que nós temos que estudar, tá legal? Tenham uma boa aula e até a próxima. Bye, bye.